Também nesta manhã nós saudamos a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos que de perto e de longe vieram, também todos que estão conectados e estão acompanhando pela transmissão. Temos visita especial no nosso meio também, temos do círculo das publicadores cristãos, o senhor Heinz e Matias, no nosso meio. Nós temos o Paquistão, nosso irmão Michael e irmão Nobel no nosso meio. Desejamos boas-vindas especiais, e um casal do Chile também está no nosso meio hoje. Nós desejamos de forma especial as boas-vindas de coração e confiamos que o Senhor também nesta manhã nos abençoará ricamente. Nós queremos também trazer o louvor ao nome do Senhor nessa manhã. Começamos com o corinho número 1 do pequeno livro, na página 14. Eles vêm do leste e do oeste. Oh, eu quero. Oh, ich möchte schauen, in der Fürste stark. Allzeit Jubel preisen, seine Rettertat. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Glanz im Stein, Herrlichkeit, Freude immer da. Gestern, heute und für immer. Ontem, hoje. Gestern, heute und für immer. Gleich Gottes Macht. Alles wechselt, Jesus willen kommt hier. Sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Alles wechselt, Jesus dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Número 5, nós damos a honra somente. Wir geben die Ehre nur Jesus, und verkündet sein Lied, und verkündet sein Lied. Wir geben die Ehre nur Jesus, und verkündet seine herrlichen Lied. E ainda número 11, não é ele maravilhoso? Ist nicht wunderbar, ist nicht wunderbar, ist nicht wunderbar, wunderbar. Nicht gesehen, nicht gehört, doch in seinem Wort erfüllt, ist nicht wunderbar, wunderbar. Ja, ist wunderbar, ja, ist wunderbar, ja, ist wunderbar, wunderbar. Denn sehen, doch ein durch seinen Geist wechselt, ja, ist wunderbar, wunderbar. Número 14, então pedimos que o irmão Alfred Borg
leia uma palavra de introdução e o irmão Schmidt ore conosco. Confia no Senhor e não duvides. Número 14. Amém. Também eu quero, nesse começo, saudá-los de todo o coração, no nome do Senhor, e eu vos desejo a todos as bênçãos de Deus. Eu creio que todos nós estamos de novo cheios de expectativa nessa manhã aqui, para termos uma continuação e vivenciarmos uma continuação de ontem à noite. Não nos abençoou o Senhor ontem à noite de forma maravilhosa. Não podemos repetir o que ontem nós ouvimos. Louve o Senhor a minha alma, bendize o Senhor a minha alma e todo o meu interior, o seu santo nome. Nós lemos, nós somos gratos a Deus de todo o coração. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, eu quero ler uma palavra do Evangelho de João. Evangelho de João, do capítulo 10, a partir do versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Glória e louvor. Eu e o Pai somos um. Não dois, um. Irmãos e irmãs, não somos gratos a Deus por esta palavra escrita que Deus, através do Espírito Santo, nos tornou palavra viva e revelada. O irmão Frank, ontem, ele mencionou a palavra escrita através do Espírito Santo para nós que cremos,
se tornou palavra revelada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não disse Jesus a Pilatos? Quem é da verdade, ouve a minha voz. Nós somos gratos a Deus que podemos ouvir a voz do nosso Senhor. E a sua voz é a sua palavra, revelada através do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Quem compreende isso? Deus, irmãos e irmãs, a você e a mim, Deus deu visão para que nós reconheçamos o vivo. Assim diz João, em 1 João, capítulo 5, que nós reconheçamos o verdadeiro. E ele diz, nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é isto revelação de Deus, irmãos e irmãs? Eu sou grato a Deus. Eu e o Pai somos um. Que o Senhor possa, nesta manhã, nos abençoar da riqueza da sua graça. Que Ele possa guiar o nosso irmão e que a unção do Espírito, que possa ser dito aquilo que tudo que pode nos ajudar a todos. O Senhor nos abençoe. Vamos levantar. Pai nos céus, nós chegamos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te falamos obrigado pela graça e pela fidelidade, Senhor dos céus, pelo privilégio que Tu nos deste, que podemos estar aqui, nesse lugar, reunidos diante da Tua face, Senhor. Senhor dos céus, nós viemos em expectativa que Tu fales conosco, como fizeste já até este momento. Senhor dos céus, a Tua palavra, através da Tua palavra, Tu nos deste graça. Nós pudemos reconhecer e ver que Tu és o mesmo, não o que era ou o que será, mas Tu mesmo dissestes a Moisés, eu sou. Tu não tens princípio nem fim, grande Deus, nós te agradecemos também por esta oportunidade, ó Senhor. Como já foi dito, nós viemos para ouvir, para recebermos e agir de acordo. Deixa-nos, Senhor, não sermos somente ouvintes, mas sim atuadores da Tua palavra. Pedimos-te, Senhor, abençoa aqui os que estão presentes, abençoa também todos que estão conectados, Senhor, estão ouvindo também. Vendo em todo o mundo, ó Deus, nós te agradecemos por Tu teres criado esta possibilidade que o Teu Evangelho possa ser levado a toda a humanidade, em todo o mundo. Por favor, não deixes que seja somente para testemunho, mas nós te pedimos, Senhor, guia, direciona, ainda arranca para fora o que se deixa arrancar. Senhor, nós ouvimos, Tu e todos os que Tu chamaste pertencem a Ti e ouvem a Tua voz. Assim ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Grande Deus, nós te agradecemos por tudo e pedimos por Tua bênção. Como já foi orado, abençoa também os lábios através dos quais falarás. Ó Senhor, nós queremos ouvir e dar a honra e o louvor a Ti, ao grande Deus que se revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar Tu és digno.
Amém. Vocês podem sentar-se. Nós, de fato, já foram dadas boas-vindas a nós de todo o coração. E todos que estiveram aqui ontem à noite ouviram que Deus abençoou de forma extraordinária a última viagem missionária, e os dois irmãos que me acompanharam desde a primeira até a última hora, através de Dubai e o Paquistão, estão sentados aqui na frente, na primeira fileira. Levantem-se, por favor, mais uma vez. Olhem para o público. Deus também abençoou os nossos irmãos de forma especial e colocou-os para a bênção. E para isto somos muito gratos. Deus vos abençoe. Para mim, é simplesmente importante que em todos os povos e línguas haja irmãos que passam adiante a palavra revelada de Deus. Eu venho e vou, mas os irmãos permanecem nos lugares e carregam o eternamente válido Evangelho adiante nas suas cidades, em seus países. E isto nos guia diretamente a Mateus 24. Um reparte e os outros partem juntamente e passam adiante o que o Senhor determinou para nós e para esse tempo pela graça. Nós, posteriormente, ainda entraremos em detalhes sobre isso. Agora, é para nós. É um dia ainda especial também. Hoje temos dois irmãos aqui. O irmão Heinz Matias já é conhecido por mim já há muitos anos. Ele cuidou que eu tivesse um passaporte da imprensa e que também em Berlim pude me encontrar com os de mais alto escalão, até os ex-presidentes, irmão Richard Weizsäcker, presidente da Alemanha. Heinz ele é esse Matthias Heinz é um alemão no qual não há falsidão. Assim como o nosso Senhor disse a Natanael, um verdadeiro israelita no qual não há falsidão. Então, o irmão Heinz Matias e o irmão Gunther Weber trouxeram. Ele trouxe o irmão Weber e ambos, em poucas palavras, falarão muito. Por favor, venha você primeiramente para frente. O Todo-Poderoso Deus te abençoe. Amém. Senhoras e senhores, prezados irmãos,
Nós queremos trazer uma gratidão, já que há muito tempo devemos ao nosso irmão Frank. O Círculo de Trabalho de Publicistas Cristãos, na sua história de 45 anos, já por mais de 30 vezes, já deu a personalidades, deu assim como se fosse um sinal de respeito a personalidades. É uma honra do trabalho cristão, mas também uma gratidão de formas de uma qualidade especial. Entre os recebedores, se falarmos em termos de personalidades conhecidas, haviam pessoas de diferente significado. Entre eles, haviam presidentes de Estado do interior e também do exterior. Todos receberam, também como hoje, essa gratidão da diretoria do ACP. E durante esta fala, então, um general dos Husares, ele tem um papel. O nome dele é esse general era era um general que pertencia aos filósofos. Foi a maior honra. Como alguém teve como fez alguém esse convite? E ele deixou o seu rei saber. Ele disse ao seu rei: eu vou para a Santa Ceia, me desculpe. Ele era um homem muito assim fiel. Então, no próximo encontro, ele viu o seu general, o rei. Então, meu querido Fonseca, então ele disse: a Santa Ceia, você gostou da Santa Ceia? Estava boa? E tinha um certo cinismo nessa citação. Então o general se levantou e ele olhou o seu rei e disse: Majestade, existe majestade acima da sua majestade e ela não se deixa tocar. Eu dou à majestade um conselho. Ninguém já havia ousado falar com o seu rei assim. E todos esses senhores da corte sequer podiam falar de tanta tensão nessa corte. E um levantou-se: meu querido Fonseca, que é o nome do general, eu tenho inveja de você, de tal fé. E hoje existem pessoas desse tipo, dessa pessoa. E uma pessoa como esta, como esse general, está diante de nós. E eu estou sendo compreendido? Sim. Eu posso falar mais alto. Esse é o senhor evangelista Ewald Frank. Nossa gratidão e respeito pelo seu alvo de pregação corajoso, pela pregação mundial da palavra e pela sua obra da vida considerável. E mais uma vez, nossa gratidão e consideração e respeito. Nós estendemos essa saudação com uma saudação do tempo depois do Cristo. E gratos pelo passado, alegres para a frente, e assinado pelo curatório Heinz Matthias e Felix, e também um dos seguidores ainda do rei, dos reis da Alemanha do passado ainda, que é um dos descendentes, também assinou ainda. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Permaneça aqui. E esta revista
E está mencionado, e aqui está a revista, vocês podem depois pegar, onde está ainda mencionado isso, depois quando estiver lá na frente. Sim, amados, toda honra cabe ao Senhor. E Ele mesmo disse, se vocês fizeram tudo o que eu vos ordenei, então falem, nós somos servos inúteis. Não o servo é algo, mas sim o Senhor. O Senhor, no ministério no qual estamos. E Paulo repetidamente se referiu como servo e apóstolo de Jesus Cristo. E o mesmo nós, até hoje, podemos fazer, que simplesmente estamos no ministério do Senhor, não no ministério de uma igreja, mas sim no ministério do Senhor. E de fato podemos passar adiante o evangelho eterno, original, com citações bíblicas, todos podem se decorar, de cima a baixo, todos podem, sim, como foi dito, utilizar as passagens bíblicas, mas como está com a ligação interior com Deus, o Senhor. Irmãos, irmãs, isto é pelo poder da obra de redenção, isso nos foi dado, que nós encontramos graça diante de Deus. E nosso Senhor disse, Pai, você em mim e eu neles. E assim está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 23, não protestantes aqui, católicos lá, e então a unidade, mas sim, assim como está escrito aqui, João 17, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Versículo 26, muito, muito importante, irmãos e irmãs. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aqui nós temos a direta ligação. Nosso Senhor, de fato, Ele somente falou em parábolas, e sem parábolas Ele não disse nada, até Mateus 25, quando então o reino será igual a 10 virgens, sempre em parábolas. Ele falou. Então ele disse, virá o tempo aonde eu não falarei mais em parábolas com vocês, mas vos revelarei todas as coisas. E então nós encontramos nosso Senhor, que Ele levou os seus servos, colocou-os de lado e lhes explicou as parábolas e lhes revelou. Então disse,
a vós foi dado de entenderem os mistérios do reino de Deus. Isto não é imaginação religiosa, isto não é um privilégio que nós tomamos para nós, isto é graça que Deus nos deu. E assim, estamos aqui e muito especialmente falaremos algo sobre o povo de Israel, de forma especial. No dia 14 de maio, serão 67 anos após o Estado de Israel, através de Ben-Gurion, no dia 14 de maio de 1948, foi exclamado, chamado à vida. E se pensarmos que a reunião de Israel é o sinal principal antes do retorno de Jesus Cristo, terremotos, tempos caros, fomes, guerras e gritos de guerra, tudo está incluído. Mas então, a expressão do nosso Senhor, conheceis uma parábola na figueira, quando estiver frutífera, suculenta e trazer fruto, então o tempo chegou, está próximo. Então ele diz até, quando virem que isto está acontecendo, então elevai vossas cabeças para cima, pois vossa redenção se aproxima. Eu anotei aqui brevemente, em 1948, haviam na Palestina 650 mil judeus, havia 1948. E a imigração já aconteceu em 1882 e aí foram sempre mais. Hoje são 6,3 milhões em Israel e 2 milhões de árabes. Tudo isto é cumprimento da escritura bíblica diante dos nossos olhos. Vamos falar repetidamente. Houve promessas para a primeira vinda de Cristo e naquela época se cumpriu precisamente 110 profecias do Velho Testamento na primeira vinda do nosso Senhor. E por isso, o Senhor ressurreto pôde, em Lucas 24, com os seus discípulos, falar sobre isto e dizer: não deveria se cumprir tudo o que Deus falou através de Moisés, dos profetas e através dos salmos. E então, ele lhes abriu a compreensão para a Escritura, para que vejam, para que vissem toda a profecia do Velho Testamento, desde a primeira promessa de Gênesis 3, versículo 15, que a semente de Deus viria através da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Ela te picará no calcanhar, mas você esmagará a sua cabeça. Assim era a promessa, e todos nós compreendemos que nós fomos arrancados juntos à queda no pecado, assim como Deus o Senhor disse a Eva após a sedução pelo inimigo: com dores você dará luz a filhos. Assim, até hoje,
todas as mulheres, independentemente aonde seja sobre a terra, dão à luz a seus filhos com dores, porque nós todos nós fomos arrancados para dentro dessa queda no pecado, e por isto o Senhor e Redentor teve que vir em um corpo carnal. A palavra teve que se tornar carne e viver entre nós, morar entre nós. E nesse corpo carnal, no qual nós pecamos e fomos separados de Deus e dados à morte, nesse corpo carnal, o Senhor nos redimiu. Ele, como sem culpa, sem pecado, Ele levou toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões, tudo Ele tomou sobre si. E a pena que cabia a nós, Ele carregou sobre si, como está escrito em Isaías 53. Ele foi martirizado por nossos pecados. Nós o consideramos como um que foi penalizado, mas a nossa pena o atingiu. E assim, nós, pelo poder da obra de redenção, nós fomos trazidos por Deus de volta ao estado de filhos, assim como Paulo diz em Gálatas 4 claramente, que nós estamos no Filho de Deus, como filhos e filhas de Deus, assim fomos levados ao nosso estado original, que nós recebemos a ligação com Deus e fomos nascidos de novo através da palavra e através do Espírito de Deus. Deus não nos deu uma religião cristã, também nem partidos cristãos, também não igrejas cristãs. Nosso Senhor fala ainda hoje, como naquela época, em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele nos redimiu. Eu edificarei a minha igreja. O irmão Borg, ele leu de João 10, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas agora, irmãos e irmãs, somente alguns versículos, e disso nós queremos todos aprender. Nós não estamos aqui para julgar sobre Israel, porque naquela época eles não reconheceram o dia da visitação de graça divina. Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para dizer: todos que deram fé à mensagem de João Batista, ouviram a promessa, eu vos batizarei com água para arrependimento, mas o que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem ouve aquilo, o que o homem de Deus disse, que estava na profecia bíblica, em Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1, o que foi anunciado de antemão, quem ouviu isto, estava pronto a receber o Senhor, e também o batismo no Espírito. Mas o que foi com todos os escribas e fariseus que nosso Senhor, que da primeira até a última reunião do nosso Senhor, somente exortaram ao nosso Senhor, só tinham algo para criticar. E então nosso Senhor diz, eles
Eles rejeitaram o conselho de Deus. Imaginem, eles festejaram o sábado, eles mantiveram a lei, eles trouxeram sacrifícios, eles cantaram salmos, esperaram pelo Messias. 4.000 anos esperaram por ele. E ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. E por que não? Porque tinham religião. Cada religião nos separa de Deus, nos mantém longe de Deus. Ele precisa da fé, a fé, como a Santa Escritura diz. Muito brevemente, essas passagens do profeta Ezequiel, versículo 20, onde a história do povo de Israel nos é mostrado em resumo, e eu peço por isso que nós nos batemos a nós mesmos no nosso peito e perguntemos: aonde estou eu? A quem eu creio? A quem eu sigo? Onde está a minha posição hoje? E aqui em Ezequiel 20, no versículo 20, no versículo 5 nós lemos: e diz-lhes, assim diz o Senhor Javé, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. E então vem os 40 anos, de acordo com Êxodo 12, que o cordeiro de Páscoa foi morto e foi passado sangue no batente da porta e ninguém pôde ser tocado. Eles estavam debaixo do sangue reconciliador e Deus mesmo, ele levantou a mão e jurou que são o seu povo. Eleição tem que ser aceita na fé. No momento quando Deus coloca a eleição em nossas vidas, então é ligado com a obediência. Agora vem, no versículo 8, nós lemos, Ezequiel 20, versículo 8, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Vocês todos podem ler, mas eles se rebelaram. Aquilo que eu havia dado a eles, eles não aceitaram. Eles tinham resistência em seus corações. Então, nós lemos o versículo 12, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas diretamente no próximo versículo, versículo 13, mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Caiu o maná e a rocha foi batida. A coluna de nuvem de fogo os acompanhou de dia e de noite. A presença de Deus estava no meio deles. E mesmo assim, nos corações, eles tinham resistência e não creram. Versículo 15.
E contudo, e agora vem algo muito terrível, e contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Que lição! Já através de Moisés, Deus havia feito, já havia direcionado para fora, como Abraão, em Gênesis 15, havia sido prometido: após 500 anos, eu tirarei os seus descendentes do cativeiro. Os 500 anos haviam passado. Deus, o Senhor, apareceu a Moisés na sarça ardente e falou: eu vi o sofrimento do meu povo e ouvi o seu grito e vim para os libertar. E aconteceu assim como Deus havia prometido. Imaginem, o primeiro juramento: eu estou com eles, eu lhes darei a terra, eu tornarei verdadeiras minhas promessas neles. E então a rebelião, em todos os pontos que o Todo-Poderoso, Ele mesmo, teve que elevar sua mão e dizer: não dá assim, vocês não quiseram, vocês se rebelaram, vocês não me deram fé. Deus não pode começar nada com a desobediência, absolutamente nada. Não há cumprimento de profecias bíblicas sem fé. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Irmãos e irmãs, quando então pensamos sobre isso, como o Senhor, com o coração partido, pode-se dizer, Ele, ao seu amado povo de Israel, anunciou os juízos, teve que anunciar os juízos, como estão aqui especialmente no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, foram anunciados. Mais conhecido é a passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 21, aqui está no versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Já em Lucas 19, o nosso Senhor, no versículo 42, disse: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Isto parte o coração. Quem pode ainda ficar quieto? Quem não pode ainda romper-se em lágrimas? Se ainda tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, no dia da salvação, no dia quando Deus fez a reconciliação com a humanidade, se tu, nesse teu dia, pudesses reconhecer o que guia a tua paz, mas isto está encoberto aos teus olhos. Já Isaías havia profetizado: eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e endureceram seus corações. Vocês percebem do que se trata hoje? Reconhecemos nós o dia que o Senhor preparou agora para a igreja antes do retorno de Jesus Cristo,
reconhecemos esse dia? Sabemos do que se trata Deus? Ou somente ouvimos o que acontece nas religiões, também no mundo cristão? Quantos programas, meu Deus dos céus! Todo mundo está cheio de milhares de programas cristãos. Mas onde está Deus? Onde está a palavra de Deus? Onde estão as promessas de Deus? Onde está o plano de Deus? Quais são as promessas para esse tempo? E a todos o nosso Senhor exclama ainda hoje: que também tu conhecestes também, ao menos nesse teu dia, não outro dia, neste teu dia, tivesse reconhecido o que a tua paz pertence, mas isto ficou encoberto aos teus olhos. Posso aqui dizer algo aqui? No nosso tempo, Deus teve 2 homens, podia utilizar de forma especial 2 homens. Um foi Billy Graham, que em 1948, da Igreja Batista do Sul, foi determinado como evangelista para viajar. E todos ouvimos, seja em Düsseldorf, seja em Essen, nessa cidade. Simplesmente ele teve uma mensagem para todos e sempre ele chamou para a decisão para Cristo. Mas antes desse homem, que se tornou conhecido mundialmente, tiver começado seu ministério, houve um homem enviado por Deus, William Branham. E nós temos que simplesmente dizer isto. Isto é um dever divino. Nós não podemos calar-nos diante do povo de Deus sobre aquilo o que Deus fez para o nosso tempo, prometeu para o nosso tempo, sem nenhum fanatismo. Mas, de fato, existem as 2 promessas. Malaquias 3, eu vos envio meu mensageiro adiante de mim, e do nosso Senhor, Mateus 11, Marcos 1, Lucas 7, confirmado pelo Senhor, que João Batista foi o homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para trazer os corações do povo de Deus, preparar os corações do povo de Deus. Em Lucas 1, versículos 16 e 17, como está escrito, para trazer um povo bem preparado ao Senhor, para guiá-lo, guiar esse povo a Ele. E a próxima promessa é: vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este é o dia da salvação. Isaías 49, 2 Coríntios 6, este é o dia da salvação. Quando esse dia terminar, então virá o dia do Senhor. E antes que venha o dia do Senhor, então nós encontramos assim em Isaías 13, a partir do versículo 6, assim encontramos em Joel e nos profetas escrito: sol se tornará, ou sol perderá seu brilho, e a lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para resumir isto, esse homem de Deus, William Branham, já em 1933, e ele de fato, ele esteve de fato na mesma Igreja Batista do Sul. Ele foi ordenado como pregador por Dr. Davis, e ele de fato, ele recebeu um chamado direto. Eu leio diretamente o que aconteceu no dia 11 de julho de 1933, no rio Ohio, quando o irmão Branham estava batizando cerca de 300 após a primeira missão da tenda.
Aqui o seu testemunho. Muitas pessoas, também repórteres de jornais, estavam lá, às margens do rio. Então, de repente, foi o chamado, olhe para cima. E quando olhei para cima, veio essa luz descendo. Pessoas perderam os sentidos e ecoou uma voz, a qual estremeceu toda a região. Como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim a mensagem que te foi dada será precursora da segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o precursor, mas sim a mensagem será precursora. Isto eu não posso me calar sobre isso. Não é possível. É absolutamente impossível. Isso tem que ser dito em toda a terra. E nossos irmãos, especialmente o irmão Nobel Gil e nosso irmão Michael, foram testemunhas nessa última viagem missionária, em todas as reuniões, seja em Dubai, seja no Paquistão, seja em Islamabad, Lahore ou Karachi. Eu tenho que, pelo chamado divino, tenho que pregar todo o conselho de Deus. Eu não posso entrar em nenhum compromisso. Eu não quero que Deus, pela segunda vez, tenha que levar a sua mão e dizer, com vocês não. Eu quero que todos que agora ouvem a palavra de Deus e de coração creem, que estejam lá quando o Senhor retornar e as trombetas de Deus ecoarem e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarem, e todos nós que vivemos e tivermos restado, seremos então transformados. E hoje, em toda a brevidade, de volta ao princípio, nosso Senhor é Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o que é e o que foi e o que vem, o Todo-Poderoso. E esse Deus único se revelou como Pai no céu, em seu Filho nascido sobre a terra, e dentro da igreja, através do Espírito Santo, se revelou. Mas aqui, somente para todos, que isso talvez seja novo, nosso Senhor, 4 vezes, por 4 vezes, ele deu a ordem missionária após sua ressurreição, não somente em Mateus 28, também em Marcos 16, em Lucas 24, em João 20, e nós temos que pegar esses 4 evangelhos e tomá-los juntos para termos uma visão geral da ordem missionária. Em Mateus 28, trata-se do nome. Batiza-os no nome no qual Deus revelou um Pai, Filho e Espírito Santo. Batiza-os no nome, neste nome neotestamentário, nome da aliança, pois o fechamento do pacto de Deus aconteceu. E a promessa de Isaías 7:14, seu nome será Emanuel. E no Novo Testamento, você deve dar o seu nome Jesus. Jesus significa Emanuel, Deus revelado em carne, justificado pelo Espírito. Também nisto nós vemos a perfeita concordância da palavra de Deus. Mas isto nos tem que ser revelado pelo Espírito.
para informação dos nossos amados irmãos. A fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é de nenhuma única vez mencionada ou utilizada na Bíblia. Uma vez sequer, nenhuma vez. Até no 3º século, todos batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse era o nome da aliança do Novo Testamento. Deus é Pai, mas nós oramos, santificado seja o teu nome, mas qual é o nome do Pai que deve ser santificado? Amados, nós percebemos, se trata de revelação através do Espírito Santo, e revelação só vem lá onde não há resistência interior. E para todos, em todo o mundo, tem que simplesmente ser dito, por favor, pesquisem a história dos apóstolos, leiam as cartas dos apóstolos, até Gálatas 1, versículo 8, quem pregar um outro evangelho seja amaldiçoado. Para Deus não há compromissos. Não, verdade permanece verdade em toda a eternidade. Vamos falar isso também, amados irmãos e irmãs, em todo o mundo. Eu jamais, acima das 8.000 pregações que fiz nos últimos 55 anos, eu jamais tive que me meter na política, nenhuma vez em religião. Me misturei. Eu simplesmente preguei o conselho de Deus e tudo mais eu deixei com eles. Hoje também, o que as 349 igrejas que estão unificadas no Conselho Mundial de Igrejas é coisa deles, não é minha coisa. Minha tarefa é que a palavra original, eternamente válida, o evangelho original que seja pregado, pregar isto. Por isto, nesse lugar, nós temos que nadar contra a corrente, porque todos estão convictos, convencidos de si, de estarem na igreja correta, na fé correta, da religião correta. Senão não permaneceriam nisto. Vamos falar isto mais uma vez. Nosso Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Eu a redimi. Eu comprei-as com o meu precioso sangue, pertence a mim, e ela que estará preparada no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, como está escrito em Mateus 24, versículo 14, o evangelho do reino será pregado a todos os povos para testemunho. Não algum evangelho, mas sim o evangelho do reino de Deus, com todas as promessas, com tudo que Deus determinou para nós. O pleno evangelho será pregado agora a todos os povos e línguas. É pregado agora para todos os povos e línguas. E assim nosso Senhor disse, então virá o fim. Eu tinha feito 2 notas para mim, o que se refere ao povo de Israel. Quando o primeiro congresso, em 1997, aconteceu em Basel, cidade da Suíça, e Theodor Herzl, o homem que nascido em Budapeste, na Hungria, morou em Viena, viveu como jornalista. Então, os judeus em todo o mundo, ele contatou-os e convidou para o primeiro congresso em Basel. E então, deu a explicação que os judeus têm um lar, uma pátria, e que o tempo chegou
que retornem à sua pátria. E em novembro de 1917, que o ministro exterior de Londres, ele deu a explicação diante de todo mundo que o povo judaico tem direito da sua pátria na Palestina. E então veio o dia 14 de maio de 1946, que todos nós vivenciamos. 1948 veio Ben-Gurion para Bonn e falou com Adenauer se os que restaram poderiam ser apoiados, se não poderiam, de fato, nas suas dificuldades, poderiam ter proveito, que fossem apoiados. Nós não queremos entrar nesses detalhes, mas isto tem que ser dito, isso tem que poder ser dito. Eu vos leio essa palavra do profeta Ezequiel, Ezequiel 36, onde o Senhor, em uma profecia, anunciou o que aconteceria. Isto aconteceu no nosso tempo. Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso não foi Ezequiel que disse, isso Deus, através de Ezequiel, disse. Isso está na palavra da profecia escrito. Nós podemos ir a Isaías 11, a Jeremias 31, a Ezequiel 36. Podemos ir nessas passagens, e todas as outras passagens bíblicas também levarmos em conta. Irmãos e irmãs, nós somos a geração que com os próprios olhos pode ver, vivenciar, de além de 150 países, o povo de Israel foi chamado e trazido de volta à pátria, e estão na terra da promessa e oram que possam ver o Messias e a reedificação do templo. Mas a Escritura, essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Não disse nosso Senhor em Lucas 4, não citou de Isaías 61, não leu ele, e então ele exclamou, hoje esta Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Não se cumprem todas as profecias que se referem ao tempo do fim. E a última mensagem, o eternamente válido Evangelho que tem que ser pregado. Vamos resumir do que se trata. Este é o período mais importante na história da humanidade. Esse é o período mais importante na Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vivemos muito próximos antes do retorno de Jesus Cristo. Porque nosso Senhor, em Mateus 24, em Lucas 21, diretamente após ele ter falado da parábola da figueira, ele disse, em verdade vos digo, esta geração não irá passar antes que tudo isto tenha se cumprido. Céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão.
Quem cuida disso? Quem ouve isto? A quem é revelado? E todos nós sabemos o que nosso Senhor disse em João 14, eu irei vos preparar morada e retornarei para vos levar comigo. Deus levará pessoas ao céu que o contradizem, que rejeitam, que querem fazer confusão. No céu isso não é possível. No céu haverá nenhuma confusão. No céu haverá a multidão comprada pelo sangue, que na fé e na obediência aceitou o que Deus nos revelou, nos deu pela graça em Jesus Cristo, que também a igreja do Senhor. Todos podem fazer como quiserem. Isso também com todos os gêneros e tudo, podem levar a palavra de Deus em zombaria, mas a igreja de Jesus Cristo tem temor e respeito diante de Deus e diante da palavra de Deus. Tem absolutamente nenhuma resistência, mas diz, Senhor, a tua vontade aconteça assim no céu como na terra. E todos sabem o que nosso Senhor disse quando chegaram a Ele e falaram a sua mãe e teus irmãos estão aqui. Então veio a expressão toda poderosa. Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Então todos que fazem a vontade do meu Pai nos céus, esses são meus irmãos, essas são minhas irmãs. A tua vontade aconteça. Qual é a vontade de Deus? Que nós, de fato, em relação a todos os ensinamentos, doutrinas que não estão na Bíblia, deixemos para trás. Isto estremecerá alguns. O termo Trindade não está nenhuma vez sequer na Bíblia. O termo Deus Triuno não está uma vez sequer na Bíblia. O termo Deus o Filho não está uma vez sequer na Bíblia. O termo Deus o Espírito Santo não está uma vez sequer na Bíblia. Irmãos e irmãs, nós fomos levados, nós nascemos na mentira desde o quarto século, quando a igreja no reino romano surgiu. A Trindade foi inventada, batismo na Trindade foi inventado, tudo foi inventado. E por isso, nós temos que ressaltar, de volta a Deus, de volta à sua palavra, pois assim está escrito em João 17, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nós temos que estar na vontade de Deus, e com isso, na palavra de Deus, para de fato sermos santificados. Vamos falar mais uma vez, antes de chegarmos ao fim, uma grande responsabilidade Deus nos deu nesse tempo para de fato voltarmos ao princípio. Eu não estou interessado no que Atanásio ou Ário ou Augustino ou alguém tem a dizer, não interessa sequer. Eu estou interessado o que Pedro, o que Tiago, o que João, o que Paulo, o que naquilo que está escrito aqui, mas não o que pais da igreja disseram. Isso não me interessa. Eles não falaram sequer para mim, eles falaram para aqueles a que os ouviram. Eu não estou interessado. E por isso, nós temos que simplesmente dizer, de volta ao princípio, de volta ao fundamento original. Um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser o que foi colocado. E vamos levar isso aos nossos corações. Todos que desde o Pentecostes foram batizados, após terem se tornado crentes, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, Não o catecismo, a Bíblia.
a Bíblia. E então, nós chegamos a Atos dos Apóstolos 2, versículo 37 e 38. Atos dos Apóstolos 8, versículo 16. Atos dos Apóstolos 10, versículo 48. Atos dos Apóstolos 19, versículo 5 e 6, todos. Sejam judeus, samaritanos ou gentios, todos, tudo tem que ser baseado, fundamentado em 2 ou 3 testemunhos. Aqui temos. Graças seja a Deus pela santa palavra que permanece eternamente. E esta palavra nós respeitamos sem resistência interior e somos simplesmente gratos que o Senhor enviou um homem no nosso tempo com uma missão especial, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E assim, nós somos, graças a Deus, fomos levados de volta à origem, ao princípio. Também essa consideração que eu posso fazer em paz e harmonia. Se cumprirá o que o nosso Senhor disse em Mateus 7, a partir do versículo 21, muitos virão a mim naquele dia e falarão, Senhor, Senhor, não fizemos no Teu nome, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não profetizamos. E o Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, eu não estou julgando, eu estou falando com grande dor. Todos os conhecidos, renomados evangelistas mundialmente, todos permaneceram no ensinamento da doutrina trinitária, no batismo trinitário, permaneceram onde estiveram e fazem algo diante do povo. Se um homem de Deus é enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, ele não representa uma igreja, ele representa Deus e a santa palavra de Deus. E por isto, tem que ser ressaltado que não fazemos movimento carismático nesse lugar, que não fazemos aqui nem um samba e uma bagunça, e não fazemos aqui uma imagem de estarmos sendo ungidos especialmente, que pessoas caiam aqui. Eu vi isso em Atlanta, quando estive lá com o irmão Mena, nas reuniões. E isto tudo deve ser o Espírito Santo, que as pessoas que não caem por si mesmas, então são empurradas para que caiam? Não, e mais uma vez, não. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, e a pregação tem que ser verdadeira. E se o Senhor de fato me chamou, então a pregação hoje tem que ser 100% de acordo com o que está escrito aqui. Então Deus enviou Billy Graham para todas as igrejas livres como evangelista. Ele abençoou de forma poderosa e pôde utilizá-lo. Da mesma forma, Deus utilizou o irmão William Branham como profeta, como ensinador, para que todos agraciados por Deus possam ser chamados para fora, que possam receber ensinamentos bíblicos fundamentais, direcionamento de volta ao princípio. Deus não arrebatará uma igreja que está em confusão, um coração e uma alma. Um Senhor, uma fé, um batismo. De volta ao princípio. E nós falamos mais uma vez. Quem teria pensado, também se referindo à minha miséria, quem teria pensado que o irmão Frank, que
nasceu na região de Danzig, numa região do campo, de fazenda. Chegou à vida em 1933. Não havia luz, não havia força elétrica, não havia gás. Eu sei ainda o que é um poço. Havia um bonito lago, um pequeno riozinho, um riacho. Mas era nessa fazenda grande, não era ainda como era nos lugares ou nas cidades. No campo era ainda um pouco ainda, vamos dizer assim, menosprezado. Quem teria pensado que Deus justamente pegaria uma pessoa que de fato jamais pediu por isso, sequer uma vez, mas como diz frequentemente, irmãos e irmãs, com um chamado direto está conectada tal responsabilidade que nenhuma pessoa sobre a terra pode compreender. De fato, não pode compreender. Mas Deus guiou de tal forma que toda a fuga e tudo que veio depois, sim, inclusive, amado irmão Heinz Matias, 1948, eu conheci Bischoff Lieve na Igreja Batista pessoalmente. Eu também conheço um pouquinho William Bush e todos quem foram ou quem eram que foram. Mas simplesmente gratos, muito gratos, que Deus, nesse tempo, de fato, nos falou e que Ele não teve que elevar a sua mão e dizer, não, vocês não querem, então permaneçam onde vocês estão. Isso não nos reparte, não parte dos nossos corações, que o Todo-Poderoso Deus elevou a sua mão e por si mesmo jurou, a vós não vos darei essa terra. Então, toda resistência, rebelião, então ele teve que dizer, vocês não querem, então permaneçam onde vocês estão. Que Deus possa nos dar um coração que com obediência, sem resistência qualquer, simplesmente para crer, como a Escritura diz. E nosso Senhor, Ele disse, se vocês não crerem que eu sou, então morrereis em vossos pecados. A plena redenção, consumada redenção na cruz do Gólgota, somente vale para aquele que as recebe na fé. E para a redenção e para o perdão, nós agradece e na obediência, como em Mateus 16:16 está escrito, quem crê e for batizado será salvo. O que é com aqueles que creem e não são batizados? O que é isso então? Então vem a desobediência, então vem de novo a rebelião. Se nosso Senhor disse, quem crê e for batizado será salvo. Então ele não disse, quem crê será salvo, então quem crê e for batizado. Quem não somente crê, mas é obediente em relação àquilo que eu ordenei. Nenhuma resistência em si, mas simplesmente diz, Senhor, amado Senhor, aqui estou eu aceito a redenção, eu aceito o perdão e estou pronto para caminhar todo o caminho na fé e na obediência. E também isso ainda para o fim, com um coração profundamente grato, que Deus nos deu a possibilidade, a minha possibilidade deu de alcançar todo mundo. Quem poderia imaginar que hoje crentes da Bíblia, grupos, igrejas em 172 países estão ligados e hoje estão ouvindo, seja em língua alemã, inglesa, russo, francês, em todas as línguas mundiais, todos podem em todo mundo ouvir. E a única coisa, uma coisa que me movia
era o mundo árabe. E então Deus, através dos nossos irmãos, abriu as portas para que nós pudéssemos ter reuniões e todo o Conselho de Deus pudemos pregar. Quarta-feira, o dia 15 de abril, foi o dia que o Senhor fez para todo o mundo árabe. E 23 povos árabes ouviram aquilo que em Lahore foi pregado. Eu de fato posso dizer, Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Antes eram somente 145 países que eu pude visitar pessoalmente e como de 172 que se conectam, mas o mundo árabe ainda estava fora. E agora, de fato, no último momento, antes do retorno de Jesus Cristo, também toda a região é incluída. Deus mantém a sua palavra. Também o pleno evangelho será pregado a todos os povos e línguas para testemunho. A Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos e nós somos muito gratos. Nós poderíamos, sobre o dia do Senhor, nós poderíamos entrar em muitos temas. O nosso tempo que o Senhor nos deu hoje, nós utilizaremos para pensarmos, para refletirmos e para crermos de fato. E todos que têm problemas pessoais, por favor, irmãos e irmãs, hoje é o dia. Nenhum pode partir assim como nós chegamos aqui. Quem ainda não vivenciou o perdão dos pecados, receba na fé. Pode e deve receber hoje. Quem ainda não foi batizado biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, tem hoje a possibilidade. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. A última mensagem alcança os confins da terra. E a palavra do Senhor não volta jamais vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Graças seja a Deus. Graças seja a Deus que podemos viver agora e que a palavra do Senhor fala conosco e que pela palavra e pelo Espírito Santo nos é revelada. Deus, o Senhor, nos abençoe a todos. Esteja com todos nós. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e nós pedimos que o irmão Jean-Claude, vocês ainda não estiveram aqui na frente, venham, por favor, e cantem para nós o maravilhoso coro, o coro do Maranata. Assim, Paulo disse naquela época, Maranata, nosso Senhor vem. E essa mensagem passa, de fato, é passada adiante do retorno do Senhor, e vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Mateus 25, versículo 10. Os que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. Assim está escrito, e assim acontece, e assim será. Cantem.
Amém. Amém. Acabei de ouvir que deve haver também uma bênção de crianças. Por favor, venham agora para a frente. E então, ainda a pergunta, se alguém quer se deixar batizar hoje, temos aqui irmãos e irmãs aqui que querem se deixar batizar. Então, pode em seguida, pode haver o batismo. Irmão Schmidt, por favor, venha hoje. Eu venho. E faça a bênção. Grande Deus, quando tu estivesse aqui sobre a terra, tu pegasse as criancinhas e disseste: deixai as criancinhas virem a mim, não as impeçais, porque iguais a estas é o reino de Deus. No teu precioso nome de Jesus, nós abençoamos essa criança, Emmanuel. Senhor Jesus, abençoa-o, fortifica-o em espírito, corpo e alma, especialmente no espírito. Senhor Jesus, dá graça a ele e a toda a família com a tua bênção, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E quem é este? Samuel. Samuel. Senhor e Deus, nós chegamos diante da tua face, como já foi dito. Tu as tomaste e as confortaste, cada criança, e disseste: Senhor, para iguais a essa está determinado o reino de Deus. Abençoe Samuel, santifica-o, fortifica-o para a honra e glória do teu nome. Dá a toda a família força, Senhor, para o educar, Senhor, para que ele possa trazer a glória ao teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. É para o batismo. É para o batismo. Quer ser batizado. Vocês podem sentar-se. Ainda daremos a oportunidade a alguns irmãos para agradecer ao Senhor. Pedimos agora que o irmão Nobel Gil e também que o irmão Michael que venham para a frente e que agradeçam conosco ao Senhor, simplesmente agradecer. Então, pediremos ao irmão Nyag que ele venha junto também. Irmão Hervé também venha para a frente. E quem ainda tiver se sentir movido para vir simplesmente para agradecer ao Senhor de coração pelo grande privilégio que nós temos de vivermos agora, de alcançarmos todos os povos, de comprarmos o tempo. E se lembrem também de mim, eu queria de fato poupar um pouco, mas agora vem uma viagem muito longa para a Indonésia, Malásia, para Bangkok, até Yangon, em Mianmar. As pessoas chamam, e eu digo repetidamente, poderia ser a última vez, poderia ser de fato, em todos os lugares, a última vez, mas Deus ainda abre as portas em igrejas pentecostais que jamais ouviram a mensagem assim, e somos simplesmente gratos que podemos levar a sério essas oportunidades. Ouvimos todas as saudações, todos, seja de toda a América do Sul, América do Norte, de todos os lugares.
Ontem haviam 62 notícias via e-mail que nós recebemos. Hoje também cerca de 40, simplesmente gratos e mais uma vez gratos, que todo mundo pode ver e ouvir e vivenciar. Vocês estão alegres que Deus nos dá reuniões de tal forma, aleluia. Venham, irmãos, e agradeço ao Senhor. E nós nos levantamos, e se alguém ainda quer se deixar batizar, então pedimos que venham então após para a frente. Todos nós ficamos mais idosos, sim, todos ficamos mais idosos. Deus abençoe você. Deus abençoe. Aleluia. Hello. Aleluia. 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 Everybody should pray with us. Todos devem orar conosco. Aleluia. Aleluia. God is here. Deus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Nós chegamos a Ti no precioso nome do Senhor Jesus. E agradecemos por esse tempo abençoado que temos aqui. Porque essa é a sua promessa que estarias aqui onde o Teu povo está. Obrigado por Tua presença. Obrigado por Tua voz, por Tua palavra. Abençoa a Tua palavra. Obrigado por toda a comunhão. Por tudo que nós pregamos também para o teu servo, para o irmão Frank, para o seu ministro. Abençoa-o, ó meu Senhor, abençoa-o. Abençoa-o. E deixa a tua palavra alcançar os confins da terra, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão Hervé, irmão Nhag. E nosso irmão Thies, que ele pode vir, pode vir orar na língua russa. Sim, meu irmão. Nosso amado Pai Celestial, Criador dos céus e terra, nós jamais poderemos agradecer o suficiente a Ti. Nossos corações estão gratos e realmente agraciados pelas grandes coisas que Tu fizeste para os Teus filhos. Tu nos chamaste das denominações e nos deste a mensagem. E neste lugar, Tu restauraste o Teu ministério para que esta mensagem, como Tu a quiseste que fosse no princípio, seja toda glória e honra e glórias seja ao Teu nome. Abençoe nosso irmão, o irmão Frank, o seu servo. Tu utilizaste sobre toda a terra, que ensinou a Tua palavra sem compromissos. E nós, irmãos, onde quer que estejamos, nós temos um exemplo a ser seguido. Dá-nos a graça para receber aquilo que nós vimos que Tu fizeste. Nós não somos melhores que outros. É Tua graça diante de nós, em nós. Nós te agradecemos, Senhor. Dá-nos que amemos a Tua palavra e que nós não nos rebelemos, que nós possamos obedecer a Tua palavra e crer a Tua palavra.
crer na verdade que tu está fazendo atualmente, para que possamos encontrar graça diante de ti, diante dos seus olhos. E tu está vindo, e que possamos estar prontos quando tu vieres. Abençoe todos nós em toda a terra. Abençoe esses irmãos e irmãs em Krefeld que estão apoiando esse ministério por todos esses anos. Que possas abençoar a todos juntos. Que tu possa guiar a todos juntos. Que possas continuar a fortificar o teu servo, pois ele continua no ministério. No nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nosso Pai Celestial, nós somos muito gratos pelo testemunho que nós recebemos essa manhã. Tu estás de fato atuando de forma poderosa em todo o mundo. Nós te agradecemos por essa abençoada reunião. E tu, mais uma vez, trouxeste a nossa memória que tua prometida volta é uma realidade. E que a palavra que nos foi pregada, que nós nos deixemos preparar. E nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos deste o amor, que podemos amar a tua aparição. Continua a abençoar adiante a missão, Senhor. Abençoe o ministério que foi dado ao irmão Frank. E que tu possa estar conosco em todas as nossas vidas, Senhor. E possa abençoar todos que hoje vão dar seus corações a Jesus Cristo. Nós glorificamos e louvamos e abençoamos o nome de Jesus Cristo. Amém. Um momento. Nós pedimos nosso irmão de Burkina Faso. Ele está aqui ainda? O irmão que me saudou hoje de manhã. Ele está aqui ainda? Ele está conosco ainda? Onde ele está? Simplesmente também agradecer. Nosso Pai nos céus, a Ti seja gratidão e adoração ao Senhor por esta grande graça que Tu mostrastes a nós. Através da Tua grande graça, Tu nos trouxeste o perdão dos pecados. E somente o pensamento que através do Teu sangue somente nos redimiste na cruz, lá no Gólgota. У Бога нашего, Господи, когда Он отдал Сына Своего Единородного, Господи, на крест, Господи. Senhor, Tu somente viste, as Tuas lágrimas correram, Tu exclamastes, Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, está consumado. E somente a imaginação, o pensamento, quais os sofrimentos e a carga que Tu tivesse que carregar, isso é impossível. Porque somente a Ti seja a glória, o louvor e a gratidão ao nosso Deus único. Tu, nosso Deus, Pai dos céus,
Através de Jesus Cristo, nosso Прошу Senhor, Тебя, Господи, благослови, Господь. Благослови нашего брата. eu te peço, também abençoa o nosso Даруй irmão, ему силы, Господи. dá-lhe Откровение força истины Твоей, по обетованию Твоему. para trazer a revelação da Tua Несение palavra, слова, Господи. Слово истины, Господи. pela causa da Tua palavra, pela causa da Tua miro, verdade, em todo o Для нас mundo. здесь, Господь. E também para nós aqui, Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодарность. a Ti somente seja a honra e Во имя adoração. Господа Иисуса Im Христа. Namen Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Amém. Amen. Darf ich noch eine Bemerkung machen? Posso fazer uma consideração? Unser Bruder Nosso irmão ist ein lebendiges Zeugnis. é um testemunho vivo. Ist einer Ele é von denen gewesen, foi daqueles die das Heer que, Großrussland geführt haben. que guiou o exército na antiga Grande Rússia, e Deus concedeu graça a ele pela primeira vez. Primeiramente, Eine Schwierigkeit mit dem Kopf. ele teve dificuldades com a cabeça e teve, então o trouxeram no hospital, Seine Tochter e a sua ist filha hier in Deutschland und sagte está aqui na uns, Alemanha e nos disse: betet für meinen orem Vater, pelo meu pai, es geht ihm schlecht. está mal com ele. Und als die Gemeinde E quando den Herrn a igreja então hingetreten veio war diante do und Senhor betete, e pediu, er ins Krankenhaus kam e ele chegou ao hospital, und die Untersuchung e eles fizeram stattgefunden hat, então todos hieß os es exames. in etwa so, was Então- willst du hier? Der fehlt doch nichts. Então foi dito a ele: o que você quer? Não está faltando nada para você. Lob und Dank sei dem Herrn. Então, Dafür glória e gratidão seja ao Senhor. E eu repito, é um testemunho vívido, um homem ein Mann, der ein Stratege que era um estrategista, kommandieren que dürfen pôde sollen. ser comandante de tudo, Ist e agora untertan ele des é Herrn, folgt seinen Spur. subordinado do Senhor e segue seus passos. O Senhor o abençoe. Uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Verherrliche deinen heiligen Namen. glorificado seja o teu santo nome, Dein mächtiges Wort. por sua poderosa palavra que tocou os nossos corações. Mögest du dein Werk Ó, que possas aperfeiçoar a tua obra. segne unseren Abençoa o nosso irmão que tu colocaste. Herr, deine Abençoa, Senhor. Gemeinde und bereit uns zu. No prepara-nos. Deixa-nos estar preparados quando tu vier. Dir sei alle Ehre. A ti seja a glória e todo louvor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Und mit allen, die ihr E Leben todos que querem, que consagraram suas vidas ao Senhor, vamos cantar ainda: assim como sou, assim tem que ser. haben wir so. Temos aqui alguns que querem se deixar batizar, então venham por favor para a frente. Vamos cantar mais. Irmão Helmut Miskis, por favor, agradeça você por aqueles que vieram. Você fala alemão? Francês. Yes. 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 Yes.
Fale algumas palavras e ore. Irmãos, vocês creem de todo o coração que o Senhor Jesus perdoou os seus pecados e vocês o aceitaram como vosso Redentor e vocês testemunham isso agora diante da igreja, que vocês receberam paz em vossos corações e vocês clamaram o seu nome. Então vocês agora, na obediência da fé, podem se deixar batizar. Nós queremos colocar tudo diante do Senhor em oração. Ó fiel Pai Celestial, nós te agradecemos a Ti por Tu teres falado aos nossos corações nesta manhã, através da Sua santa e preciosa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por ainda chamares para fora os últimos, Senhor. A Tua palavra está sendo passada por toda a terra e Tu chama os Teus que ouvem agora a Tua voz, Senhor. Nós te agradecemos também por nossos irmãos que agora, na obediência da fé, se deixarão batizar no santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãos e abençoa também todos em todo o mundo que aceitaram a Tua palavra, que possam caminhar, seguir-te na obediência pela fé. A Ti seja a adoração, o louvor e a gratidão. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. Então iremos para o batismo. E até a próxima. Nós cremos que todos também que pela primeira vez estiveram aqui não tomaram nenhum tropeço ou resistência interior aqui, mas sim simplesmente aceitaram e receberam a palavra, porque todas as promessas de Deus são sim e são amém. Mas antes que as promessas possam se cumprir em nós, nos têm que ser reveladas e nós podemos, na fé, então, receber e aceitá-las e então nós vivenciaremos o que Deus nos deu. Também a irmã de Virgínia, nós passamos saudações a todos da África do Sul e de todo o mundo, de todos os países. Nós passamos a todos saudações. Lembrem-se de mim em vossas orações e juntos nós permanecemos com ambos os pés sóbrios e normais sobre a terra, mas no coração, ligados com Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, na palavra e na vontade de Deus. E juntos vamos falar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mais uma vez.